Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Musselman e eu estou com Daniel Garner aqui, mais uma vez para falar para vocês sobre este livro. No outro vídeo a gente tinha só o e-book ainda, porque estava vindo da gráfica. Mas olha que da hora que ficou, surpreendido por Deus, pelo autor John Piper. Direto do forno. Então, surpreendido por Deus, 10 verdades que podem transformar o mundo. Conforme eu disse no vídeo passado. Né? Sim. Se você está ouvindo esse vídeo, assim, sem ouvir o outro, você devia pausar aqui, a gente espera, dá um pause aí. Vai lá assistir o outro, que ali no outro vídeo o Vinícius, ele vai introduzir o tema, vai dar um geral do livro. E aí você volta pra cá, beleza? Pausa. Agora vai. Tá, bom. Beleza. A pessoa conseguiu ver em 10 segundos. John Piper teve 33 anos de ministério pastoral lá na Bethlehem Baptist Church e ele pregou muitos sermões, falou sobre várias coisas, mas quando chegou ao fim do ministério dele, ele deu uma série de 10 mensagens que basicamente resumiu as ênfases teológicas dele, e o resultado é esse livro. Então é um ótimo recurso para você conhecer mais sobre a teologia de John Piper, né? Começar por aqui e depois expandir para os livros maiores. E saca só o tamanho. Eu achava, quando a gente estava gravando outro vídeo, que ia ser, né, praticamente uma teologia sistemática, né, um absurdo. Porque, ó, a ideia de que, cara, isso aqui é o resumo de 33 anos e tudo mais. Mas, cara, isso aqui dá perfeito para você montar um pequeno grupo, estudar junto com uma pessoa que você está fazendo mentoria ou discipulado. O tamanho tá perfeito. Eu gosto de livros desse tamanho. Você gosta de livros desse tamanho? Eu preciso de livros desse tamanho, Vi. É bem resumido mesmo, certo? É o resumo do resumo da teologia de John Piper. E o bom é que ele vai tratar vários assuntos centrados no Evangelho, então é bom para quem está começando. Obviamente, algumas coisas vão trazer desafios, como a gente viu no vídeo passado sobre a soberania de Deus. Só que é um bom material para colocar aí uma carne na estrutura teológica das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre capítulo 2 e capítulo 3, que faz muito sentido, Vini. Faz muito sentido. Já que no outro vídeo nós falamos sobre 1 e 4, agora vamos falar sobre capítulo 2 e 3. A gente tá meio bagunçado, hein, Só que Vinícius? fazia sentido também. Fazia sentido? Sim, de fato. Os temas vão se complementar. E aqui os temas se complementam também. E o capítulo 2 é sobre a glória de Deus. Vinícius, o que é glória? Que definição você daria para glória? Tem uma frase legal rapidinho, não tá no livro, mas do John Piper sobre glória. E ele falou assim, que glória é uma coisa estranha no sentido de se ninguém nunca viu uma bola de basquete, por exemplo, mas ele pede para você descrever uma bola de basquete, você consegue descrever. Você consegue falar, é alto assim, meio redondo, cor laranja e tudo mais. Sabe, você consegue descrever para uma pessoa que não conhece. Mas glória. Alguém que nunca, não tem noção do que é glória. Descreve para mim. Entendeu? Dá um branco. Não é um tema, Um assunto, uma definição. É uma definição difícil, esse é o meu ponto. Agora eu jogo pra você. Então você falou que é difícil e agora joga pra mim. Manda. Então joga pro Piper. Faz de conta que eu não sei o que é glória. Como é que você... Como que eu vou explicar? Então, John Piper. John Piper, ele, numa pregação, ele estava explicando o que é glória e ele fez isso a partir de versículos bíblicos que me ajudou muito. Pense lá em Isaías 6, quando os anjos estão falando: Santo, 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 o Senhor, toda a terra está cheia da sua santidade. Glória. Ou seja, o natural que a gente fosse esperar é que eles falam: toda a terra está cheia da sua santidade, porque eles estão falando que Deus é santo. Ou seja, há uma relação entre eles exaltarem a santidade de Deus e a terra ser cheia da glória de Deus. O que o Piper vai falar com base nesse texto e em outros textos é que a glória de Deus é a santidade de Deus em exibição. Uau! O que é a santidade de Deus? É o que a gente viu no vídeo anterior, no fato dele ser único. Deus é. Ou seja, o conjunto de perfeições singulares de Deus, né? Só o amor de Deus é único, não existe nada igual. A bondade de Deus é única, a justiça de Deus é única, está acima de tudo que a gente pode pensar, é separado, é santo. Então, a glória de Deus é quando essas coisas são mostradas para nós, né? São reveladas para nós. Excelente. É por isso que quando Cristo vem, nós o vemos cheio de graça e de verdade. A glória do Pai é revelada a nós. Mas, ok. Se glória é isso, Daniel, o que é glorificar? O Piper vai destacar no capítulo 2 que nós fomos justamente criados para esse fim. Criados para o fim de glorificar Deus. Como é que nós, meras criaturas,
podemos glorificar a Deus. E eu gosto muito o jeito que ele explica o que não é glorificar. Porque nós temos a ideia de que glorificar é pegar algo comum e torná-lo belo, né? É acrescentar àquele objeto algo que ele não tinha, ou algo que ele precisava. É acrescentar uma glória a ele que ele precisava, estava fazendo falta. E ele vai dizer logo no início, capítulo 2, glorificar a Deus não é isso. Deus não está em falta de glória e assim ele procura uma glória perdida entre a sua criação. Antes, glorificar a Deus é reconhecer a Deus, é buscar essa perfeição que é o maior padrão, é o próprio Deus. É desejar, é descansar no perfeito amor, na perfeita justiça, no caráter e qualidades de Deus. Inclusive, quando a gente fala de engrandecer a Deus, né, a ideia não é que a gente vai pegar um microscópio, né, e ver Deus minúsculo um pouquinho maior. Não. O exemplo que o Piper dá é que a gente pega um telescópio que vê coisas absurdamente enormes e tenta transportar para a nossa realidade para que a gente consiga compreender isso. Então, glorificar é mais ou menos isso. Que a glória de Deus é quando a perfeição, a santidade dele é exibida, glorificar é a gente exaltar e exibir isso. Tá, então a glória de Deus é a santidade dele é a exibição, glorificar é reconhecer e, né, exaltar e mostrar quem ele é. Agora, o Piper vai falar que tudo foi criado para a glória de Deus. Como que a gente sabe isso? Primeiro, porque ele colocou falando de homens, ele colocou a sua imagem em nós. Ele colocou em nós o desejo de conhecê-lo, não de conhecer outra coisa ou nos satisfazer em outras coisas. Tanto que não há outras coisas que nos satisfazem plenamente, eternamente, a não ser o próprio Deus. Então isso já é uma dica de o porquê que ele nos criou. O Piper vai falar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que uma imagem faz? Ela reflete. Nós somos criados para refletir a Deus, inclusive apontando para Ele como originador da glória. E tem vários textos que vão mostrar que Deus faz tudo para a glória dele, né? Então, por exemplo, Isaías tem muito isso, e o Piper vai citar no livro. Né? Deus fala que criou Israel para sua própria glória, né? Que ele tem misericórdia para sua própria glória. Daí você vai para o Novo Testamento e você vai ver que os céus, né, manifestam os atributos de Deus, né, conforme o salmista diz, né, os céus declaram a glória de Deus. Então, tanto a criação física, como a história, a nossa vida, a história da redenção, tudo Deus fez e Deus faz e Deus criou para sua própria glória. Ainda que é um vislumbre da glória de Deus. Sim. Não podemos simplesmente olhar para o nascer do sol e enxergar ali toda a glória de Deus. Tipo, beleza, agora eu vou levantar daqui e ir para outro lugar porque eu já enxerguei toda a glória que eu posso enxergar da glória de Deus. Não, ele é como é o trailer antes do filme. É uma coisa que realmente é um pedaço de algo muito maior. Acho que Lewis que fala que se você olhar para as coisas e ver nelas, não ver algo atrás, a glória, a alegria atrás delas, que é Deus, você vai ser enganado pelas coisas. Ok. Tudo foi criado, então, para a glória de Deus. O que significa que Deus planejou criar esse mundo para a glória dele. Sim. Agora, Deus planejou criar esse mundo e essa história, com tudo que a gente vê, a questão da queda, da redenção, para a glória dele? Sim. Como que a gente sabe isso, Daniel? Pelo fim, começando pelo fim. E o final da história é que Deus é glorificado, Cristo é exaltado, toda língua confessará, todo joelho dobrará. Então essa já é uma dica do porquê que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a salvação em Cristo foi planejado pelo próprio Deus. Agora não é só uma coisa que acontece, mas é uma coisa que desde a eternidade Deus planejou glorificar, né? E o Piper... Eu gosto da pergunta que ele faz no capítulo 2, que ele fala assim, a pergunta não é tanto por que Deus criou o mundo, mas por que Deus criou este mundo, deste jeito, nessa ordem, nessa sequência. E o Piper vai trazer Efésios 1, que é um texto que fala muito sobre a glória de Deus, né? Só que Efésios 1 vai falar que Deus predestinou, Deus elegeu para o louvor da sua graça. Ou da glória da sua graça, né? Ou seja, o Piper vai mostrar que o alvo, né, eterno, do plano eterno de Deus, que envolvia Jesus ser enviado, Jesus viver, morrer, ressuscitar, salvar um povo, é para mostrar a graça e isso trazer glória para ele. Sim.
Ou seja, quando a gente fala que tudo é criado para a glória de Deus, a gente não está falando só que a esfera da criação mostra, espelha isso, mas que a própria história que Deus planejou para essa criação é para que, com a vinda de Cristo, ele fosse glorificado. Mas perceba, Vinícius, como só de refletir nessa realidade, essa verdade bíblica, isso começa a pôr o homem no seu devido lugar. Né? Eu sinto um pouco dessa... Eu experimento um pouco dessa imagem, dessa noção, quando o meu filho de 4 anos, de um jeito bem bonito, cara, ele me procura e fala, papai, me ajuda a fazer, né, X. Né, o bolinho de gude, ontem à noite aconteceu que a bolinha de gude dele, favorito, ficou ali embaixo do sofá. Ele precisava que alguém levantasse o sofá. Qual o ponto? Ele procura a minha ajuda e eu me alegro no fato que ele me procura e ele precisa de um pai. Mas qual é o ponto? O ponto é que, mesmo se ele não me procurasse, eu continuaria sendo mais forte do que ele. E ele continuaria precisando de mim. Mas o ponto é de que, como ele reconhece a sua necessidade e ele enxerga em mim alguém que pode ajudá-lo, isso demonstra... Cara, é muito bonito isso. Né? O seu filho pedir ajuda e você conceder a ele essa ajuda que ele precisa. Da mesma forma, alguém que nega a glória de Deus não está, de alguma forma, prejudicando a glória de Deus. No sentido de que Deus continua sendo glorioso. E o homem depravado continua, como vai dizer Efésios 2, mortos em seus pecados e ofensas. A beleza da graça é que, ao mesmo tempo em que enxergamos a grandeza de Deus, nós encontramos o nosso devido lugar. Eu sou o filho de 4 anos que precisa de alguém maior do que mim, que tem mais poder, mais autoridade, mais santidade, mais justiça, mais amor do que eu encontro em mim mesmo. Até algumas pessoas, principalmente no movimento de louvor e adoração, falam que o louvor é mais importante porque quando a gente está dando a Deus e não recebendo. Só que Deus não precisa de nada que a gente tenha para dar. Ou seja, o louvor não é um acréscimo a Deus, certo? O louvor é um reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz por nós. Ou seja, nós louvamos porque nós recebemos. Não existe nenhuma posição do ser humano, que é dependente, criatura, onde a gente pode dar algo para Deus, no sentido de absoluto. A gente não dá mais glória para Deus, a gente não dá mais louvor do que Deus merece, a gente só reconhece aquilo que Deus é e aquilo que Ele já fez por nós. A gente está sempre na posição de receber de Deus e glorificar Ele, ou seja, dar nesse sentido. Agora, é interessante você colocar no nosso lugar que quando a gente pensa na glória de Deus como central, é como se fosse aquela a Revolução Copérnica de sair a Terra... Revolução Copérnica. Copérnica? Aí seu ensino médio voltando. Copérnica, Todo dia que sabe o que é. Sim, legal. Gostei dessa palavra. Gostou? Aprendi uma coisa hoje. Vai, manda. Sabe quem é Copérnico? Sim, claro. Então, é a revelação de tirar... É a revolução de tirar a Terra do centro, né, da galáxia e colocar o Sol para o nosso sistema solar. Ou seja, não é tudo girando em torno do homem, mas é o homem girando em torno de Deus. E isso muda a forma como a gente vê a igreja, vê a nossa vida cristã. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, vive a nossa vida cristã como se tudo tivesse que rodar em torno de nós mesmos. É Deus fazendo aquilo que nos propicia, nos agrada. A igreja existe para satisfazer os meus desejos carnais, muitas vezes. Só que quando você entende que a glória de Deus é central, que é o astro que guia todo o resto, então a minha existência, o meu perdão, a minha salvação, tudo isso gira para a glória de Deus. Agora isso traz um problema. Se tudo que Deus faz é para a glória dele, será que Deus então é um egomaníaco que quer que todos os seus fãs fiquem aclamando ele, que tem necessidade que as pessoas fiquem louvando? Que ele está desesperado, ansioso, querendo que as pessoas o louvam. Ele precisa ser louvado. É isso que o Piper vai tratar no capítulo 3, e é isso, na verdade, que ele vai buscar responder com o famoso, como ele cunhou, o hedonismo cristão. É um termo que o Piper cunhou, que tem pessoas que não gostam. Aliás, boas partes das traduções brasileiras evitavam o termo, então trocava para alegria em Deus e coisas assim. Porque hedonismo é aquele busca do prazer. Sim, é uma palavra forte, é uma palavra forte, mundana, e daí Piper vai e coloca cristão. Ou seja, chocou muita gente. Sim. Agora, o que o Piper quer falar com isso? E ele aqui, nós temos a frase clássica
do John Piper sobre o assunto. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Ou seja, quando a gente pensa no propósito do homem, né, segundo as confissões e os catecismos, que o propósito fim último do homem é glorificar a Deus e alegrar-se ou gozá-lo, ou ter sua alegria e sua satisfação nele. Piper vai argumentar que essas duas coisas não são opostas, não são dois trilhos distintos, né? Ele sempre teve um problema, por exemplo, que glorificar a Deus parece aquela coisa de autonegação, sem alegria, aquela coisa meio estoica. Maçante, né? Eu não quero fazer isso, mas eu vou glorificar a Deus. Tá bom, Deus, eu vou te glorificar. Vamos lá. Isso, né? Igual que você pede seu filho de 4 anos fazer uma coisa, ele olha pra você, entendeu? Tipo, não. Sim. Acontece isso? Direto. Pecadores. Mas, ele vai falar que essas duas coisas estão unidas. A forma como a gente glorifica mais a Deus é estando mais satisfeito nele. E que a glória de Deus, sendo o alvo final, o bem supremo, é o nosso bem. Ou seja, quando Deus glorifica a si mesmo, isso traz o nosso bem. Nós encontramos a nossa alegria, aquela alegria que a nossa alma deseja, que devemos buscar. Esse seria o ponto do Piper. Sim. Que devemos buscar a nossa alegria, mas o ponto é que nós buscamos a nossa alegria no lugar errado. E se nós buscamos a nossa alegria naquilo que alegra o nosso Deus, nós encontramos a graça, a glória da graça de Deus e também nos alegramos. Sim, pensa, por exemplo, na salvação. Salvação é para a glória de Deus. Ok. Deus é glorificado. Ok. E nós recebemos somente a graça da salvação. Sim. Ou seja, as duas coisas não estão em competição. Nosso bem é a glória de Deus, certo? Então acho isso que o Piper quer trazer e mostrar que quando então a gente está buscando a glória de Deus, buscando ser satisfeito na glória de Deus, buscar valorizar Deus acima de tudo, isso nos traz alegria, porque a glória de Deus é, então, a nossa alegria e nosso bem. Ele vai estar Lewis no livro Lendo os Salmos, que diz que o louvor é a consumação da alegria da pessoa que ela tem. Então, por exemplo, sabe quando você olha para sua esposa e você fala assim, como você está linda? Você está simplesmente louvando a sua esposa, aquilo está fluindo de você, você não está sendo forçado para fazer aquilo, você está simplesmente reconhecendo aquela beleza, e quando você expressa isso, sua alegria está aumentando. Você está expressando aquela alegria, a alegria está se consumando. A mesma coisa acontece quando a gente louva a Deus. Quando a gente louva a Deus, ao mesmo tempo a gente está exaltando a Deus e nos alegrando em Deus, encontrando a nossa alegria, encontrando o nosso bem em Deus. Ou seja, o diferencial, e aqui eu acho que é uma coisa que o Piper traz muito bem, o diferencial da fé cristã não é que, tipo, eu vou trabalhar, eu vou buscar santificação, eu vou fazer pelas minhas próprias obras, mesmo que eu não goste, para que eu possa alcançar o céu. O diferencial é, depois que Deus já me perdoou, já me recebeu, eu vou me alegrar em Deus, buscar Deus e isso vai glorificá-lo, entendeu? Assim, o cristianismo não é uma busca fria por Deus, é uma busca cheia de alegria no próprio Deus. E Jesus expressa isso quando, por exemplo, nós vemos a parábola da grande pérola, do grande tesouro que a pessoa acha, entendeu? A pessoa acha uma pérola, acha um tesouro, ela vai, volta, vende tudo e compra aquele tesouro, pega aquela pérola com grande alegria. Ou seja, o cristianismo não é negação da alegria, mas é achar uma alegria mais profunda, mais eterna, eterna, no próprio Deus. Eu acho que isso muda radicalmente como você enxerga a vida cristã. Deixa de ser aquele campo estéril, de uma vida sem graça, sem alegria, por uma vida cheia de alegria em Deus. Ainda que, cá entre nós, já que vivemos num mundo caído, essa busca pela glória de Deus, essa procura de descansar em quem Deus é, às vezes levanta certas dificuldades. Temos que mortificar a carne, porque tudo que esse mundo caído vai nos tentar, de fato, buscar satisfação em qualquer outra coisa que não seja Deus. Sim. Então existe, de fato, essa batalha. Não é que tudo é um mar de rosas. Agora que caiu a ficha de que eu preciso descansar em Deus, tudo ficou fácil. Não é isso que Piper está, digamos assim, vendendo. Não é essa a ideia. Mas a ideia de que, já que nós lutamos e batalhamos, que seja para os propósitos corretos. Que seja para aquilo que, de fato, vai recompensar a nossa batalha, a nossa luta.
a nossa sede pela glória de Deus. O Piper vai falar que o hedonismo cristão é uma batalha pela alegria. Boa. É você batalhar pela sua alegria, mas sua alegria em Deus. Uhum. Porque o mundo, como você disse, você vai trazer um monte de seduções para que você se alegre nele, certo? Pensa, por exemplo, na tentação de Eva. O que era aquilo? Era uma sedução para que Eva encontrasse sua satisfação não naquilo que Deus já tinha feito, mas naquilo que estava sendo proposto pelo pecado. Uhum. E assim, na verdade, é qualquer pecado. O pecado ele vai tentar nos tirar da satisfação em Deus. A batalha da santificação não é só negar esse prazer. Uhum. E ficar no vazio. E ficar no vazio, porque uma hora ou outra, esse prazer vai ser super tentador e você vai ceder. Claro, porque agora não tem nada. Não tem nada. A batalha da santificação, isso que eu gosto muito do cristão, é negar esse prazer porque eu tenho um prazer muito melhor em Deus. Uhum. Não é tirar tudo da sala e ficar uma sala vazia. É literalmente mudar de sala. Isso. É fechar a porta naquela que tem as glórias da idolatria e mudar para a sala onde nós enxergamos a glória de Deus. E a gente vê que o próprio ministério de Paulo era guiado por essa questão de satisfação e prazer e alegria em Deus. Ele fala que o alvo do ministério dele era ver a alegria da fé de quem ele estava plantando e ministrando. Uhum. A gente vê em Filipenses quando ele fala que, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Papa vai usar muito esse texto, mostrando que para Paulo, viver para ele é viver Cristo, é estar cheio de Cristo, é buscar a Cristo, engrandecer a Cristo. Uhum. E isso lhe trazia alegria. E morrer é lucro, por quê? Porque ele vai estar com Cristo, e Cristo é muito melhor. Ou seja, o que movia Paulo na sua vida e na sua morte era ter mais de Cristo, era buscar mais a Cristo, era se satisfazer mais em Cristo. E isso muda basicamente como você vive a vida cristã. Uhum. Né? Vai mudar como você enxerga então sua morte. Morte não é mais só uma perda. Sim. A morte é encontrar maior satisfação em Deus. Vai mudar como você enxerga, por exemplo, o louvor da igreja. O louvor da igreja não vai ser só cantar coisas verdadeiras sobre Deus, vai ser cantar coisas verdadeiras sobre Deus e se alegrar e se regozijar naquele Deus. Não é só você falar a verdade, mas é você ter aquele momento de satisfação naquela verdade, naquele Deus, na verdade, que você está louvando. E o Papa vai citar várias coisas que transformam até o próprio, por exemplo, a própria generosidade, né? Um dos textos que o pessoal logo levanta é: mas não é melhor dar do que receber? E o Piper está falando que tudo que a gente dá, a gente está fazendo para receber. Só que o Piper vai mostrar que quando a gente dá para receber, a gente dá com alegria. Ou seja, quando a gente está dando, a gente está se alegrando, a gente está recebendo alegria em dar. É igual você pede uma coisa para o seu filho, por exemplo, e o seu filho faz de cara fechada, sem alegria nenhuma. Ou você pede uma coisa para o seu filho, Deus toca o coração dele e ele fala: papai, eu vou fazer isso porque eu me alegro em você e eu te amo. Essa é a diferença entre a obediência fria e a obediência, né, motivada pelo hedonismo cristão. Ok, Vinícius, para fechar o nosso momento aqui, os nossos telespectadores querem lançar a seguinte dúvida. Telespectadores? Sim. Uau! É o seguinte, na verdade eu estou lançando uma dúvida. Como é que a gente diferencia, vamos lá, qual o devido cuidado entre não passar a ideia de que você está trocando 6 por meia dúzia? Porque, vamos lá, o cara, ele vive para glorificar o seu próprio nome aqui nessa terra, né? Ele está obstinado, ele está desesperado para glorificar a si mesmo. Com qual o devido cuidado para não passar essa ideia do Piper como se estivesse simplesmente dizendo: cara, ao invés de procurar a sua própria glória, agora você vai procurar a sua própria glória em Deus. Entendeu? Tipo, trocou 6 por meia dúzia. O foco ainda é minha glória, o que eu ganho com isso, o que eu posso receber disso, entendeu? A diferença é o que você está buscando, o que está no centro. O que te motiva? O que te motiva também. Okay. Então, por exemplo, quando você busca a sua própria glória, está buscando o seu próprio fim, você é motivado por um desejo carnal de engrandecimento próprio. Ok, beleza. Quando você busca a sua alegria, a sua glória em Deus, o seu alvo é que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado e você satisfeito nele. E isso não é contrário em você ser glorificado em Deus, ou exaltado em Deus, ou alegrado em Deus, né? A glória de Cristo, da ressurreição de Cristo, é a nossa glória. Nós vamos ser glorificados nele. Um novo corpo glorificado, vamos viver uma realidade glorificada. Essas coisas não são contraditórias.
E a diferença tá no que você valoriza. Aqui tem um cara que valoriza, acima de tudo, a si mesmo. Si mesmo. E aqui tem a pessoa que achou o tesouro escondido, vendeu tudo de si mesmo, porque ele encontrou aquele tesouro superior, que é o próprio Evangelho de Cristo Jesus. E o próprio Ambos vão experimentar um certo grau de alegria. Ambos vão experimentar um certo grau de glória. Mas somente aquele que é submisso à vontade de Deus vai conhecer essa glória eternamente, mas, ao mesmo tempo, valoriza algo mais do que a sua própria glória e a sua própria alegria. Porque o cidadão que procura eu e você, se nós procuramos somente a nossa própria glória, quando não estamos sentindo alegres, ou não estamos sentindo glorificados, não estamos ouvindo o aplauso da nossa plateia, a nossa vida perde o seu propósito e o seu valor. Enquanto aquele que busca conhecer a glória de Deus, ele se alegra em Deus, ele regozija na glória de Deus, mas mesmo naqueles momentos em que ele não se sente tão alegre, ele está se sentindo exaustado, gasto, talvez alguns dos nossos amigos que estão assistindo estão nesse momento. Mesmo nesse momento, ele tem a certeza de que Deus é glorioso. Deus é soberano, como nós vimos no vídeo anterior. Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. O seu propósito de existência não depende da glória e da alegria que eu sinto, né? E sim da realidade da glória e alegria de quem Deus é. Pensa no sentido, quando lhe falta alegria, o que aquele cara que está buscando em si mesmo faz? Acabou a alegria em si mesmo. Onde que ele vai buscar? Não tem. Secou. A pessoa que busca sua alegria em Deus, tem uma fonte que nunca esgota. Boa. E é por isso que a gente concorda com o salmista que diz que à destra de Deus há prazeres eternos. Esse é o VCast de hoje. Muito obrigado por assistir. Conheça o livro Surpreendido por Deus. 10 verdades que podem transformar o mundo. Acabou de sair, cheirinho de livro novo aqui. E nós nos vemos no próximo, onde trabalharemos mais um pouco sobre a teologia de John Piper. Valeu!